Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Reginaldo Cruz, você tem me acompanhado pelo meu canal no YouTube, canal Reginaldo Cruz, e também no Instagram, lendo os nossos artigos e também assistindo os nossos vídeos. Eu quero começar agora e compartilhar com vocês uma série de estudos bíblicos com abordagem teológica a respeito da Bíblia, da origem da Bíblia, a respeito também do que é a Bíblia, como a Bíblia foi formada, como a Bíblia chegou até nós. Enfim, eu quero dissertar sobre uma série de questões em relação à Bíblia, à palavra de Deus. Uma das questões principais que a gente tem que observar, antes de tudo, é que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não se tornou palavra de Deus, ela não apenas contém a palavra de Deus, mas a Bíblia é a palavra de Deus. E aí, numa geração pós-moderna como a nossa, a gente tem observado que a Bíblia tem sofrido historicamente muitos ataques, né? Ataques pós-modernos. A gente sabe que desde o iluminismo no século XVIII, também com o liberalismo do século XIX e século XX, a mente pós-moderna não quer conceber a ideia de que a Bíblia é a verdade, que a Bíblia é a palavra de Deus, que nela está toda a vontade de Deus para a vida do ser humano. Então a Bíblia ela tem, de certa forma, de maneira bem abrangente, recebido ataques, né? Porque a mente moderna não tem a Bíblia como verdade, verdade absoluta, porque na própria pós-modernidade o valor que tem mais importância é o relativismo. A Bíblia não é um livro, um instrumento normativo para as pessoas que a leem. Isso pensam os pós-modernistas, né? Por quê? Porque eles entendem que a Bíblia, ela não é um texto normativo, é apenas descritivo, que as pessoas elas podem sim adotar a ética da Bíblia ou pode adotar um outro tipo de ética. Além dos ataques pós-modernos, nós temos os ataques dos ateus, né? Ou dos neos-ateus, adotando um conhecimento natural e adotando, às vezes, também uma ciência natural, eles negam o tempo todo de que a Bíblia ela é revestida também do sobrenatural. Os ateus eles não acreditam em muitas questões, principalmente não acreditam no sobrenatural, não acreditam que Deus agiu e realizou milagres. A Bíblia também tem sofrido ataques das religiões de maneira em geral. Por quê? Porque as religiões, de maneira em geral, no seu todo, elas apresentam outras alternativas, né? Com seus gurus, com os seus profetas, com os seus líderes iluminados e que, através de sonhos, visões e de seu misticismo, querem suplantar a autoridade da palavra de Deus. Agora, além do ataque pós-moderno, do ataque neo-ateu, do ataque de outras religiões, o pior ataque que a Bíblia tem recebido nos últimos 200 anos é um ataque interno, de dentro da sua própria comunidade, de dentro do seu próprio espaço eclesial ou eclesiástico, que é o ataque liberal. O liberalismo do século XIX e século XX inicialmente surge para combater o iluminismo, mas isso acaba não sendo bem sucedido. Os liberais propõem uma releitura da Bíblia, propõem um método novo para interpretar a Bíblia, que é o método histórico-crítico, e através do método histórico-crítico eles têm uma ferramenta hermenêutica chamada alta crítica, e aí a alta crítica, ou seja, a teologia liberal com essa ferramenta, procurará desconstruir a Bíblia, desacreditar na Bíblia. Eles vão informar que, por exemplo, na teologia liberal, a ideia de que os 5 primeiros livros da Bíblia, ou seja, a Torá ou a lei, não foi escrita por Moisés, mas aí uns 8 ou 9 redatores diferentes foram responsáveis por esses textos. Eles dizem também na teologia liberal que o livro de Jó não tem uma veracidade, que Jó não é um personagem histórico, mas Jó, como todo o enredo que está acontecendo com ele, faz parte das antigas novelas judaicas. Quando olham também
também para Jonas através da teologia liberal, entende que Jonas não é um personagem histórico, que aquela história é uma história ou um mítico, ou seja, uma estrutura da narrativa mítica. Também pela teologia liberal que o livro de Isaías, para eles, foi dividido em 3 escritores, o primeiro, o Deutero e o Trito Isaías, ou seja, 3 Isaías teriam escrito a palavra de Deus. Por exemplo, o primeiro Isaías escrito do capítulo 1 ao 39, o segundo Isaías do 40 ao 55 e o terceiro Isaías do 56 ao 66. É importante que quando Jesus fala sobre Isaías, ele não cita 3 Isaías, apenas um Isaías apenas. Então, esses ataques contra a Bíblia, eles têm acontecido. O liberalismo teológico também não acreditou na encarnação, não acreditava na própria morte de Jesus como sacrifício vivo, expiatório e substitutivo, não acreditava na ressurreição de Jesus, nem no caráter da fisicalidade da ressurreição, e nem no caráter da historicidade da ressurreição. Eles negavam que Jesus ressuscitou corporeamente e negavam que ninguém viu esse Jesus ressuscitado. Então a teologia liberal é a parte que mais trouxe ataques contra a Escritura. Mas nós reiteramos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela contém toda a palavra de Deus. Por exemplo, depois do liberalismo do século XIX e no século XX, a partir de 1919, o mundo teológico foi posto de ponta cabeça, de pernas para o ar, com o surgimento do livro Carta aos Romanos de Karl Barth. Em 1919, Barth lança esse livro, e aí depois muita gente vai seguir a teologia de Barth, e surge aí a chamada neo-ortodoxia, com Barth, com Brunner. Não que Barth seja o líder, o pai desse movimento, mas as pessoas batizaram Barth como o pai do movimento da neo-ortodoxia. Então a neo-ortodoxia, ela negava que a Bíblia era a palavra de Deus. Era comum entre os neo-ortodoxos dizer que uma coisa era a palavra de Deus e que outra coisa era a Escritura. Ou seja, ele dizia que a palavra de Deus era a palavra de Deus, mas que a Escritura apenas se tornava a palavra de Deus. Então eles fizeram essa distinção. Para nós ortodoxos, para nós cristãos evangélicos, nós entendemos que as duas coisas não são diferentes. Tanto palavra de Deus quanto Escritura é a mesma coisa. Paulo deixa bem claro que toda a Escritura é palavra de Deus inspirada. Então, eu gostaria de dizer-lhes que nos próximos vídeos eu quero falar sobre temas cruciais, como a inspiração plenária das Escrituras, a infalibilidade das Escrituras, a inerrância das Escrituras, a autoridade das Escrituras, a suficiência das Escrituras. Inclusive tem um vídeo sobre a suficiência das Escrituras e o pragmatismo evangélico no meu canal. Entre lá, Reginaldo Cruz, lá no YouTube, e se inscreva e acesse e assiste os nossos livros. Tem uma palavra de Deus para a sua vida. Muito obrigado por você estar nos acompanhando e depois faça os seus comentários, dê a sua opinião sobre esse vídeo. Deus em Cristo te abençoe ricamente.